mistério de sua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Boa tarde, queridos ouvintes, pessoas que estão me assistindo, acompanhando esse culto maravilhoso que nós estamos realizando nessa tarde. E eu quero convidar você nesse momento para orar comigo e vamos clamar ao nosso Deus, Deus
digno, justo e maravilhoso. Deus que tudo pode, Deus que nos fortalece, Deus grande e maravilhoso, Deus forte. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Mas sabe que antes de você colocar a mão no seu coração, eu quero que você diga para Deus, ainda você está, diga assim: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, o autor e consumador da minha fé. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai santo e misericordioso, nessa tarde, Paizinho querido, quero entregar a minha vida diante do Senhor, oh Pai. Entregar a vida de cada irmão, cada irmã que estiver me ouvindo nesse momento, Paizinho. Senhor, aonde estiver, meu Deus, um filho amado teu, Senhor, aonde estiver, meu Deus, essa pessoa nesse momento, Jesus, que a tua graça e o teu favor alcance essa vida, Pai. Deus, nós queremos te dizer, Senhor, nosso Deus, que o Senhor é o único Deus, Pai. Que o Senhor é um Deus forte, poderoso, Jesus, e que nós confiamos no Senhor, Paizinho querido, a despeito de toda e qualquer circunstância, Paizinho. Nós te louvamos e te glorificamos nessa tarde. Sabemos, Pai querido, que o Senhor preparou esse dia para nós estarmos aqui nesse momento, Jesus, entregando uma mensagem tua para falar aos corações, Paizinho. Então, meu Deus, vai operando, que o teu Espírito Santo opere com largueza, Pai, e em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém, queridos? Queria que você abrisse comigo uma palavra. Eu dei o título para essa palavra de Enfrentando Novas Experiências. Também a gente poderia chamar de Enfrentando Novos Desafios, né? Mas eu prefiro chamar de experiências, porque a nossa vida, ela é uma continuidade de experiências, né? Tanto que ao longo do tempo nós dizemos assim, eu já tenho experiência nisso e mais aquilo. Mas quantas vezes, né, dentro das circunstâncias que acontecem, né, no mundo, a gente acaba falando assim, nossa, eu pensei que já tinha visto tudo e ainda não vi tudo. Então, queridos, nós vamos nessa tarde entender que Deus tem um projeto com a vida de cada um de nós e que nós precisamos ser fortes, nos fortalecer no Senhor, amém? E seguir adiante, né? Por isso, eu dei esse título, Enfrentando Novas Experiências. Esse seguir adiante é enfrentar toda e qualquer experiência que venha ao nosso encontro durante a nossa vida, amém? Quero que você abra a palavra no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, nós vamos ler. Então, vamos lá, no capítulo 5 de Lucas, do primeiro versículo até o 11. Então, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram.
Queridos, a primeira coisa, quando nós lemos toda essa passagem, né? Diz assim que Jesus estava ali, veja que ele estava junto a um lago, né? E como a multidão estava apertando muito Jesus, então Jesus pede para ocupar um dos barcos que estavam ali. E ali, quando ele diz assim ali no 2, né, nós lemos, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E, olha só, os pescadores já tinham desembarcado, e esses pescadores estavam lavando as redes, ou seja, já tinham passado todo um período ali, todo um tempo trabalhando. Porque eles tinham colocado as redes, tentaram pescar, e nós vemos na passagem que eles não tiveram êxito, que eles não conseguiram pescar nenhum peixe, né? E já estavam ali lavando aquelas redes. Ou seja, se eu trago isso para a nossa situação de vida, né, muitas vezes, quantas vezes você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu suas expectativas, as tuas esperanças em alguma coisa. Quantas vezes a gente diz assim que a gente chega a se desgastar. Quantas vezes você já gastou o teu tempo, a tua energia em algo que você esperava resultado, mas esse resultado não veio. E foi o que aconteceu aqui, né? Eles tinham passado a noite toda pescando e o resultado tinha sido péssimo, né? E eu fico imaginando, amados, como que seria, né, a situação deles após passar uma noite inteira pescando, ter que lavar as redes e não ter pescado. Porque aquela pesca era o fruto do trabalho deles. Ou seja, todo o resultado ali, eles tinham investido trabalho. Eles tinham passado a noite acordados ali pescando. Eles tinham feito uma tentativa de colher alguma coisa. Entretanto, o resultado foi negativo. E aí então, né, por isso eu assim até anotei o título, como falei para vocês, porque eu queria falar um pouquinho das situações de frustração que muitas vezes eu e você, ou você que está me ouvindo, me assistindo, passa. Quantas vezes a gente sempre diz assim, né, que a frustração é um sentimento, uma condição, não vamos nem falar sentimento, mas é uma condição que vem sobre a pessoa no sentido de que ela teve uma expectativa e essa expectativa foi frustrada. Né? Quer dizer, ela imaginou que algo ia acontecer, mas aquilo não aconteceu. Ela esperou que algo acontecesse, mas não aconteceu. Né? E ali ela colocou muitas vezes o seu emocional, ela colocou a sua esperança, ela colocou força, empenho, dedicação, ela gastou seu tempo de vida e de repente ela se vê numa situação de frustração, de baixíssimos resultados ou de nenhum resultado. E não são raras as pessoas às vezes se perguntarem, onde é que foi que eu errei? Porque às vezes eu vejo mães que dizem assim, poxa, mas eu investi tanto no filho, eu fiz tudo que eu podia, eu dei o melhor, e por que eu obtive esse resultado? E a pessoa se pergunta, o que eu fiz de errado? Por que um resultado desse tipo? E não são raras as vezes que a pessoa inclusive entra dentro de um cárcere de culpa, se culpando pelas situações. Talvez aqui, Pedro, né, pudesse estar se perguntando se eles fossem pessoas de se sentir culpado, eu não sei, não está escrito isso aqui, mas tipo assim, o que nós fizemos de errado? Será que é o que a gente está pondo de isca que não está resolvendo? Será que nós estamos, será que é a natureza que não está colaborando? O que está acontecendo? Entretanto, Jesus, naquele momento, estava ali para intervir naquela situação. E aí Jesus vem e diz para eles, para Pedro, vamos lá ler novamente o versículo, diz assim, lance para águas mais fundas. Olha lá, ou você pode pegar a tua Bíblia aí, você vai ler junto comigo. Diz assim, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar.
que significa isso? Vocês estavam na posição errada. Vocês estavam numa região aqui do lago, e vocês têm que lançar mais funda, numa região mais funda do lago. Eu fico pensando, esse fundo significa, né? Quer dizer, tenha mais coragem, vá um pouco mais adiante do que você já fez, né? E também essa situação de você ir para algo que você não conhece. Talvez eles estivessem ali sempre mais no raso. E Jesus estava dizendo, tem que ir mais profundo. Tem que ter uma posição menos de superfície e mais de profundidade. E eu comparando isso às situações da vida, né? Muitas vezes a gente fica numa posição acomodada. Há pessoas, por exemplo, que acham que elas estão orando, que elas estão pedindo para Deus alguma coisa, e que a coisa não acontece, mas eu já pedi, eu já orei, e às vezes Deus está dizendo assim, mas vá para uma posição mais profunda. Se lance de maneira mais profunda no Evangelho. E o nosso medo, a nossa ansiedade, o medo que não dê certo, só o próprio medo que não dê certo já pode ser um limitador, né? E às vezes o próprio medo gera outro medo, quando talvez fosse mais fácil, né? Ou certo seria ser mais ousado e se lançar para uma posição de maior profundidade. Não são poucas as vezes que a gente vê pessoas, né? Eu já tive pessoas conhecidas minhas que disseram assim, olha, nesse momento eu não vou, tá? Eu não vou te acompanhar na igreja, vai chegar o meu dia, vai chegar minha fase de ter que ir e tal. Quer dizer, aquele medo, aquele receio, né? Que tal que eu vou lá na igreja? Será que vão me fazer uma lavagem cerebral? Será que vão querer daí eu não vou querer mais sair de lá? Será que daí a minha família vai me questionar? Não, querido, o medo é o grande limitador de muitas vezes nós avançarmos para áreas mais profundas e para que nós tenhamos resultados mais efetivos. Alguém já disse, né, um físico aí disse, né, se você fizer as coisas sempre igual, né, tudo que você faz sempre da mesma forma, você vai ter sempre o mesmo resultado, né? E essa passagem fala bem assim, o quanto que Jesus estava dizendo, vocês pescaram sem mim, sem uma direção. Vocês pescaram, vocês tiveram um resultado negativo. Só que agora, eu estou dando uma direção nova para vocês. E aí, quando Jesus diz assim, lance o barco para o lugar mais profundo, Jesus estava dizendo, porque nesse lugar, aqui vocês terão o resultado do trabalho de vocês. Amém? Eu creio que aí também vem a obediência de quando a gente recebe uma palavra, né? Porque Pedro pudesse dizer assim, Senhor, me desculpe, né? Mas eu não vou lançar de novo, eu já trabalhei a noite inteira, eu já fiquei acordado, já lavei as redes, lançar de novo? O senhor quer que eu trabalhe de novo? Muitas vezes Deus está dizendo assim, mais um pouco, avance mais um pouco. Não, e a pessoa diz, não, eu estou cansada, eu estou cansada, então, sempre as mesmas dificuldades, os quadros se repetem, e Deus está dizendo, mais um pouco, avance mais um pouco. E aqui Pedro não reclama. Pedro ouve aquela palavra de Jesus, aquela direção que Deus estava dando para ele, já tinha lavado as redes, mas aqui, não, vou lançar de novo. Quer dizer, Pedro queria o resultado da pesca. Pedro não estava satisfeito com aquela frustração de não ter alcançado, durante toda aquela noite trabalhando, resultado algum. E ele vai e lança as redes novamente, né? Quer dizer, certamente ele sabia que depois no final, pescando ou não, ele teria que lavar a rede de novo, né? Mas ele não temeu continuar trabalhando. E ele não temeu lançar novamente a rede.
Talvez já estivesse na hora de dormir, né? Para quem já passou a noite toda, porque numa das passagens, no outro evangelho, diz que eles passaram a noite toda nessa tentativa de pescar e nada conseguiram. E ele se animou, se fortaleceu pela palavra que ele tinha ouvido ali de Jesus e lançou novamente. E o que diz então? O que acontece? Então encheu-se de peixes aquelas redes. A Bíblia diz, nós lemos aqui, né, que foi tão grande a quantidade de peixes, né, que vieram. Olha, volta a ler lá comigo, diz assim: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Quer dizer, Jesus estava ali restituindo para eles o ânimo, a força e dizendo: há possibilidade de ter resultado, sim. E o resultado de vocês agora é um resultado muito mais compensador, porque agora esse resultado tem uma palavra minha de direção sobre a vida de vocês, sobre esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu creio que muitas vezes na nossa vida, né, nas nossas vidas, é exatamente isso que acontece, né? Às vezes você está passando uma situação difícil, você está precisando de uma palavra de encorajamento, você está precisando às vezes que alguém chegue para você e diz: não, vai, Deus é contigo. Por isso que nós temos que muitas vezes fortalecer os nossos irmãos, ter palavras de encorajamento, né? Nós não precisamos daquelas palavras que dizem: já pescou a noite inteira, não deu resultado, desiste, né? O mundo normalmente é assim: não, você fez, não deu resultado, desiste, né? Alguns dizem assim: cai fora disso, né? Não, Deus diz assim: não, no Senhor o teu trabalho não vai ser em vão, não. No Senhor a tua expectativa, Deus nunca vai te frustrar. E no Senhor, ainda que o resultado não seja exatamente o que você esperava e seja muito melhor, Deus vai suprir. Eu creio que Pedro ali não sei qual era a quantidade de peixes que eles costumavam pescar ali durante o trabalho deles, mas nós lemos agora que foi grande, muito grande a quantidade de peixes. E isso nos revela que o resultado foi além daquilo que eles obteriam se não tivesse havido a intervenção de Jesus naquele momento. Você concorda comigo, amado? Você que está me ouvindo, me vendo nessa tarde, você concorda que o resultado foi além? Eu penso assim, sabe, amados, quando eu li essa passagem, eu já meditei várias vezes nela, que graças a Deus que eles não tinham pescado nada aquela noite. Como aquilo que parecia mal iria se tornar bênção para a vida deles, porque aquilo deu para eles uma outra condição e uma visão de que é possível haver milagres quando Deus está numa situação. Eu sempre falo assim, quando a gente enfrenta alguma situação, a gente tem que perguntar: Deus está nisso? Porque se Ele estiver, não haverá frustração, porque alguma resposta, alguma direção, algo Ele vai fazer. Porque a Bíblia diz que Ele ouve a súplica dos seus. Deus é um Deus que ouve a oração do justo. E se você é justificado por Jesus, pelo sangue de Jesus, assim como eu, nós teremos resposta em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero que vocês vejam comigo ali na sequência, diz assim que então, o que eles fizeram? Eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco, que nesse barco então, né, vejam ali, né, que estava Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro, né? E diz assim que então eles fizeram para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Ou seja, a bênção que veio sobre a vida ali deles, sobre aquele barco, de repente se estendeu para mais um barco. Quer dizer, o resultado está sendo tanto que nós precisamos de mais espaço. O nosso barco já não é suficiente. E ali então supriu também toda aquela noite de trabalho
dos filhos de Zebedeu, né? Então veja, eu fico pensando todas as vezes que nós, pela nossa fé, pela nossa posição em Cristo, por não desistir, por tentar ir cada vez mais longe, todas as vezes que nós colhemos resultado, certamente outros serão abençoados junto conosco. Eu sempre, quando eu trabalhava assim, na iniciativa privada, né? E eu sempre, quando eu orava bastante pelo meu trabalho, e pelo local do meu trabalho, pela empresa, e eu sempre dizia assim, Deus, o Senhor me abençoando, outras pessoas serão abençoadas juntas. Né? É muito difícil, porque sempre quando Deus dá uma bênção, Ele não dá só para a gente. A bênção que Ele nos dá, essa bênção alcança outras vidas. Né? Se você está pedindo para Deus uma solução financeira, certamente Deus vai dar, não só para você ficar feliz e satisfeito, não, Deus me supriu financeiramente, mas é que para essa bênção também atingir outras pessoas, amém? Porque a bênção que vem sobre a nossa vida, ela também deve alcançar outras pessoas. E aqui está o exemplo, né, de como que essa bênção acabou atingindo também o outro barco. Amém? Aí vem a reação de Pedro, né? Aí Pedro diz assim, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. O que Pedro, no meu entendimento, o que Pedro estava dizendo ali? Ele está dizendo assim, eu não mereço tudo isso. Eu vim aqui para pescar os peixes que toda noite eu pesco aqui. É a quantidade, né, que eu estou acostumado. Mas isso aí excedeu. O Senhor está dando algo que eu não mereço. O Senhor está indo além das minhas expectativas, né? Eu lembro, eu conto um testemunho meu, que eu, há muitos anos atrás, logo que me converti, eu fui uma pessoa que eu ganhei um presente valioso, na época era um carro, e eu, quando ganhei aquele carro assim, zero, tal, eu disse assim, não, mas eu não vou conseguir dirigir. Eu sentia, assim, nossa, é uma coisa, por que eu ganhei assim, uma coisa tão grande, que para mim na época era grande, né? E se eu nem fiz nada para isso. É aquela condição que muitas vezes a gente tem, assim, que a gente foi criado, às vezes, né? Nós temos que trabalhar bastante, nós temos que merecer as coisas. E, de repente, vem ali uma situação, né? E Pedro diz assim, não, está além do que eu merecia isso daqui, né? É muito peixe. E aí, então, Pedro diz assim, olha, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quer dizer, eu não mereço toda essa graça. Eu não mereço todo esse milagre aqui. Mas Jesus, né? Tremenda a resposta de Jesus, né? Jesus, ele diz assim, olha só, né? Ele diz assim, não tenha medo. Ele vem com essa palavra de encorajamento, né? Uma palavra de ânimo. E diz assim, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. O que significa isso? Quer dizer, você está achando muito pescar peixes? Eu vou fazer você pescar algo maior, muito mais, né? Muito mais completo, que é gente, que é ser humano. Eu vou fazer você pescar aquele que pesca o peixe mesmo, né? O peixe do mar, né? Então, ele diz assim, vou mudar, você vai pescar mais, você vai pescar coisas maiores, você vai pescar agora pessoas. E ali, Jesus estava dando também uma nova direção de trabalho, né? Para a vida de Pedro. E ali diz que, então, arrastando, pode ver comigo ali no último versículo, diz assim, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles foram lá, arrastaram os barcos para a praia, e aqueles que tinham visto, né, e concorrido para todo esse milagre, né, os 3 ali foram e deixaram tudo e disseram, não, agora eu quero seguir esse Jesus. Queridos, eu quero deixar com vocês nessa tarde uma palavra de ânimo e de encorajamento,
que Jesus, ele está, naquele momento, ele estava mostrando, eu creio assim, a importância da salvação, a importância o peixe seria a representação também, né, de uma vida, né? Quer dizer, a importância da salvação. O pescar já não seria aquela isca, né, colocada ali na vara, né, mas seria pescar através da palavra, né, especialmente. E a importância da nossa vida ir além e ter encontro com o sobrenatural. E como que Deus pode mudar o rumo das coisas. Então, queridos, nessa passagem a gente vê que aquilo que talvez eles já achassem que já tinham vivido todas as experiências, né? E que nada de novo poderia acontecer, ali houve uma experiência nova. E essa experiência mudou a vida deles. Eu quero que você, que nessa tarde está desanimado, que você está dizendo assim, eu já fiz de tudo, eu já lancei a rede, eu já montei empresa e não deu certo, eu já tentei relacionamento e não deu certo, eu já tentei ministério e não deu certo. Eu quero te dizer, sobre a palavra de Deus, tome a palavra de Deus nas tuas mãos, coloque essa palavra no teu coração e enfrente os novos desafios. Sobre uma palavra diretiva do Senhor. Eu sempre digo assim, a nossa vida tem que ser pautada pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é que nos dirige. Às vezes, quando tem pessoas que ouvem ouvem outro, e aí ficam confusas, mas quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente diz, Senhor, me leva a águas mais profundas, Ele é fiel para cumprir e para ouvir a tua oração. Então, queridos, nesse caso, só para fechar essa passagem, né, essa palavra aqui, Jesus tinha o jeitinho certo deles conseguirem o peixe. Ele tinha o local certo, a maneira certa e a hora certa. E é isso que vai acontecer com a tua vida também. Continue perseverando no Senhor. Não se desanime. Não olhe mais o ontem. Eles poderiam olhar assim, não, eu já passei a noite inteira. Eu quero ir para casa. Eu vou ter que lavar, eu já lavei até a rede. O Senhor está me pedindo algo que eu não tenho mais forças. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Mas Deus te diz, não, eu renovo as tuas forças. Sobre a minha palavra, caminhe e siga em frente. Amados, quando a nossa confiança está no Senhor, nenhum trabalho vai ser em vão. Às vezes você pensa assim, mas eu já orei tanto para minha família, eu queria tanto a conversão, mas não adianta, e você olha aquelas circunstâncias, eu já trabalhei tanto, eu já fiz campanhas, eu já fiz muitas orações, eu já pedi intercessão, eu já fiz tudo, mas Deus te diz, vai ter um momento certo, vá um pouquinho mais fundo e não desista. Em cada experiência nova, Deus te diz, eu vou te fortalecer. Milagres você vai ver. Amém? E o maravilhoso disso, né? É que eles foram restituídos por aquela noite, né? Quer dizer, o resultado foi muito maior, superou as expectativas. Então, eu quero encerrar essa palavra aqui, dizendo assim que às vezes as expectativas nossas realmente ficam frustradas. Porque às vezes esperamos do jeito errado, porque às vezes nossas expectativas estão pautadas no ser humano, nos homens, ou nas condições naturais. Nós colocamos expectativas naquilo que perece, né? Talvez ali os pescadores pensassem assim, não, hoje o mar está bom para peixe. Né? Porque tem mar que tem dias, né? Eu nunca fui pescadora, mas sempre ouvi falar, pelo menos, né? Que tem dias que o mar está melhor para o peixe e tem dias que não está, né? E para ele, certamente, aquele dia o mar estava bom,
para peixes, tanto que saíram, foram lá para pescar, só que não tiveram resultado. E muitas vezes nós lançamos de fato as nossas expectativas, as nossas esperanças, às vezes até a fé de maneira errada, né? Colocamos a fé em pessoas, né? E nós temos que colocar a fé em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Então, quando nós colocamos a fé também em pessoas, também a frustração vem e acontece, né? Mas, amados, essa palavra, eu creio que através dessa palavra, Jesus está nos dizendo, caminhem, vão mais fundo, se aprofunde no Evangelho, vá mais fundo, busque uma intimidade maior comigo. Aqui, Jesus falou com Pedro, né? E eu creio que hoje Jesus diz assim, busque uma intimidade maior comigo e eu vou te levar a águas mais profundas e você terá mais resultados. Não desista, amados e amada, porque Deus é fiel para cumprir toda a palavra dele na tua e na minha vida. Amém, queridos? Eu quero encerrar essa palavra agora. Antes da gente orar, eu gostaria de falar com você agora que está me ouvindo pela primeira vez, ou talvez pela segunda ou terceira vez, mas que você diz assim, eu queria ter essa fé, eu queria acreditar, mas eu não consigo. Eu sei que muita gente já disse isso, e eu lembro, antes de eu me converter realmente, eu também pensava, mas eu queria ter essa fé. E aí, um dia, eu convidei Jesus para entrar no meu coração e disse a Ele, Senhor, seja Senhor na minha vida. Eu quero colocar minha vida, todas as áreas da minha vida nas Tuas mãos e quero permitir que o meu coração Te receba. E então, a partir dali, eu entendi que quem desenvolve a nossa fé, porque a semente da fé já está no teu coração, é o próprio Deus. Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, Ele mesmo vai estar te convencendo de todas as verdades de Deus para a tua vida. Amém? Então, nesse momento você vai colocar a mão no teu coração, você que ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus. Você vai dizer assim, ainda você está agora, né? Você vai dizer assim, Senhor Jesus, entra no meu coração, seja Senhor da minha vida, que o teu Espírito Santo venha habitar em mim, Senhor. Diga isso para Jesus, diga, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez de morte na cruz por mim. E nesse momento eu recebo a tua salvação. Amém, queridos? Nós temos que nos arrepender, sabe? De uma vida antes de ter Deus. E depois com Deus nós vamos ser convencidos e trabalhados pelo Espírito Santo. E vamos caminhar de fé em fé até chegarmos à estatura de varão perfeito, como diz a palavra, né? Até chegarmos aonde Deus tem para nós chegarmos. Glória a Deus. E você nessa tarde, quando eu for orar agora, eu vou estar orando para você também, para que o Espírito Santo esteja falando com você, amém? Te convencendo da justiça de Deus e do quanto Ele pode conduzir a tua vida. Glória a Deus. Agora eu quero que você que já conhece Jesus, né, já tem andado, que talvez essa palavra tenha falado ao teu coração, porque você diz, nossa, eu estou tão cansado, eu estou tão cansada. E eu digo para você, se anime e siga em frente. Amém? Seja alguém que enfrenta novas experiências. Não turbe o teu coração. Amém? E ainda que você diga, estou cansado, diga, não, o Senhor vai me levantar. Esses pequenos esforços a mais que Pedro fez, trouxe algo tremendo para a vida dele. Mudou tudo na vida de Pedro. Então a gente sempre diz, está nadando, não pode morrer perto da praia, né? Continua nadando, continua no oceano da palavra, amém? Continua na presença de Deus e você verá a glória de Deus e o milagre de Deus na tua vida, amém? Vamos orar.
coloque a mão no teu coração. Eu gosto muito de orar sempre com a mão no coração, porque eu entendo que o nosso coração tem que pertencer a Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai querido e celestial, eu quero nesse momento colocar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento, Paizinho. Eu quero pedir a Ti, Jesus querido, que o Senhor toque a vida de cada um, enchendo, fortalecendo com ânimo, dando coragem. Paizinho, vai retirando o cansaço emocional, Paizinho. Tira o cansaço físico, tira o cansaço espiritual. Senhor, entra com a Tua providência nesse momento, Jesus. Toca os corações, Pai. Aquele que está muito infeliz, Senhor Jesus, que está cansado, que diz, eu estou frustrado, eu já não tenho mais forças. Levanta essa pessoa, Pai. Paizinho, dá força a ela, para que continue nessa caminhada, Paizinho. Que ela venha ver os frutos do trabalho dela, Paizinho. Que ela venha ser alcançada. Olha as promessas que o Senhor tem para o meu irmão, para a minha irmã, Senhor Jesus. Vem cumprir essas promessas, Pai, para louvor e glória do Teu nome. Pai, eu quero que cada pessoa que nesse momento está se sentindo desanimada, que já diz, não, eu já lavei as redes, eu não quero mais. Senhor, que essa pessoa siga para frente, Jesus. Aqueles, inclusive, que estão cansados até ministerialmente, Jesus, que dizem, não aguento mais, estou lavando essas redes. Não, Paizinho, dá força, dá coragem, dá uma palavra de ânimo, fala com essas pessoas, Pai, e faz com que elas avancem para a frente, Paizinho, para o propósito que o Senhor tem para cumprir na vida de cada uma delas. Paizinho querido, eu te louvo, eu te bendigo, Pai, e eu quero colocar também, Senhor, aquelas pessoas que hoje disseram talvez assim, mas eu não sei, eu não consigo ter essa fé, eu não consigo entender a palavra do Senhor, e que quiseram receber o Senhor no coração delas, Paizinho. Meu Deus, gera no coração delas, Paizinho, um novo ânimo, esse novo nascimento realmente no seu coração, Paizinho. Que o Senhor, eu quero ligar essas pessoas, Senhor, em tudo que se refere ao reino do Senhor, meu Deus. Eu quero pedir que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, curando, libertando, Paizinho, dando novas oportunidades, Pai, e derramando sobretudo, meu Deus, a Tua salvação sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor verdadeiramente seja o Senhor na vida de cada um deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero agradecer esse momento que estivemos juntos, né? E te agradecer realmente e que Deus te dê assim um resto de semana abençoado. Amém? E você possa conseguir, em nome de Jesus, as tuas vitórias. E lembre-se, não se desencoraje. Siga em frente, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos ao nosso momento de adoração a Deus através do nosso dízimo e da nossa oferta. Sabia que você pode entregar aí do outro lado o teu dízimo e a tua oferta ao Senhor, assim como se estivesse aqui no altar, na igreja? É isso mesmo. Nós temos meios, nós temos ferramentas, temos tecnologia para poder entregar a Deus aquilo que é de Deus. Amém? O dízimo é do Senhor. A oferta me abençoa, multiplica. E eu quero convidar você a participar desse momento, te passando 3 maneiras bem simples, fáceis e rápidas de você fazer isso agora. A primeira é clicando logo abaixo aqui nos comentários, onde tem um link com os dados bancários. Esse link vai levar você automaticamente para uma tela em que ali você vai poder realizar a tua consagração, o teu voto, a tua aliança com Deus. Amém? Bem simples. Clicou, vai para a tela de transferência. Outra maneira também muito prática que eu quero deixar para você é através do QR Code. QR Code é essa ferramenta que nós temos aqui na tela, um código, não é, muito parecido com o código de barras, em que você vai pegar o teu celular, vai abrir a câmera fotográfica e vai mirar a imagem, o foco da tua lente em cima desse código. Quando você fizer isso,
automaticamente o celular, o sistema vai ler e vai lançar para uma tela também de transferência, linkando com o aplicativo do teu banco de preferência, certo? Bem facinho. E se mesmo assim, talvez você prefira fazer um TED, um DOC, uma transferência bancária, pega aí uma caneta e um papel e eu vou passar para você rapidinho alguns dados para você poder fazer isso muito fácil. Anota lá. O favorecido é Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Essa é a nossa igreja, amém? O CNPJ você vai precisar também, anota lá. É 04.077.00001-03. Eu vou repetir para você. CNPJ 04.077.0001-03. O banco é Bradesco, o código do Bradesco é 237, Banco Bradesco 237, a agência é 32867, 3286-7. E a conta corrente é 58.002-3. 58.002-3. Prepara agora, amém? Com o coração em Deus, com a fidelidade ao Senhor, consagra a Ele aquilo que é do Pai. E eu creio, tenho certeza, conforme a palavra nos garante, que o Senhor vai te abençoar e vai te honrar em cima da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Você pode usar essas contas, você pode usar esses 3 caminhos para realizar a transferência de dízimos, ofertas e do seu parceiro de Deus também. Que Deus te abençoe, um abraço.